O perdão quebra o frasco que aprisiona sua fragrância única, porque mostra que a agressão ou projeção que o outro teve não define a grandeza da sua alma. Sendo assim, o perdão prolifera o aroma do fractal divino, da eternidade na matéria. Eu quero abrir essa pequena live com esse insight, porque um querido, né, as conexões que o universo nos proporciona trazem riqueza para a nossa vida. E estar presente no aqui e o agora é o que te dá clareza para você receber esses insights da tua alma. E é uma prova de amor tão grande, da união dos dois universos, das duas energias que são opostas e complementares que estão dentro de nós. Então, quando você está presente no aqui e agora, você está mostrando o amor próprio para você mesmo. E aí, um querido me trouxe uma observação. Daniel? Ai, não consigo ver direito se é o Dani. Enfim, bom dia. Hello. Então, não consigo ver aqui se é o Dani mesmo. Ok. Então, me fala aqui se é tu. Esse insight veio de uma alma querida que tem uma simplicidade, que tem uma leveza na vida que me inspira em muitos aspectos, né? E eu tive esse insight com uma coisa que ele me disse. E nisso eu quero trazer aqui sobre a questão do perdão, sobre quebrar o vaso, quebrar o frasco que nos segura a fragrância única que nós temos. É justamente essa questão de que, por nascermos de mulher, nós fomos condicionados dentro de um frasco, né? Que é a matéria, que é algo mais denso. E quebrar o frasco significa você não destruir a matéria, não destruir o recipiente, né? Mas permitir que ele não nos defina. Através dele, permitir-se vazar a essência. É nesse sentido que eu falo de quebrar o frasco, de quebrar, né, o recipiente, no sentido de que a nossa essência vaze através da matéria. Então, quando esse processo acontece, claro que é uma destruição daquilo que não é você, né? É uma ruptura naquilo que o frasco dimensiona, aprisiona, né? Eu quero trazer nessa perspectiva. Então, quando você libera o perdão, e aí aqui eu não estou nem querendo falar do perdão para o outro. Eu quero falar de uma coisa mais profunda. Eu quero falar do perdão para você mesmo, para mim mesmo. E esse lugar, ele é tão profundo, ele é tão íntimo, ele é tão doloroso, que muitas das vezes a gente não tem coragem de ir lá. E essa foi um dos grandes aprisionamentos da humanidade. Acessar um lugar tão íntimo, tão profundo da própria alma, para olhar para aquilo. E aí eu quero trazer de novo a tabela de Hawkins. E eu quero trazer aqui uma observância, de uma forma diferente do que eu fiz nas outras lives. Eu quero trazer a observância no sentido de que, quando nós vamos falar de perdão para a própria alma, nós vamos ter que falar aqui de uma questão um pouco dolorosa, né? Mas aí aqui eu quero trazer para você a perspectiva do seguinte: respira fundo agora, se conecta com a tua energia feminina, se conecta com a tua energia masculina, traz a tua criança interior aqui.
Respira mais uma vez profundamente. E vamos fazer esse exercício de observância. Vamos entrar naquele lugarzinho na onde algumas negatividades fizeram nós agir de forma que nós mesmos nos reprovamos. Aquele lugar aonde nós vamos acessar nossa vulnerabilidade. E que se nós estivermos na negatividade do masculino, a arrogância não nos deixa entrar lá. Então, se nós estivermos desequilibrados na nossa energia, a gente não consegue acessar muita coisa. Veja, a energia feminina, ela é linda. Mas se você fica fragmentado só na energia feminina, você fica apegado. Você quer controle. Você quer que as coisas sejam como você quer. A energia masculina é maravilhosa. Mas se você está fragmentado na energia só masculina, você é arrogante, você é agressivo, às vezes prepotência. Tá vendo que nada é ruim? Nada é ruim, mas é os desequilíbrios que fazem a negatividade ganhar força. E por causa desses desequilíbrios, porque a humanidade viveu a heresia da separatividade, mas não mais. Não mais se você decidir. Não mais no teu universo. Não mais no teu mundo. Teu mundo. Porque o teu mundo está unificado. O teu mental e o teu emocional está unificado quando você decide construir a autenticidade. Então vamos lá. Respira bem fundo. E vamos fazer esse exercício. E aí eu quero que você olhe o primeiro sentimento que nós temos aqui de baixa vibração. Lembra que eu falei, até na live que eu falei, que esses sentimentos de baixa vibração não é para você ignorar. Não é para você fugir deles. Então vamos fazer esse exercício agora. Quando eu disse isso, eu não tinha nem noção de que eu ia fazer essa live, tá, gente? Mas enfim, o universo é sábio em todos os teus caminhos. Vamos olhar para a vergonha? Quando a gente está presente no aqui e no agora, a gente passa muito tempo degustando a solitude. Para mim isso é muito desafiador falar até sobre isso, porque tipo assim, eu sou uma pessoa que gosto de estar com as pessoas. Por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto de me conectar com as pessoas, porque eu gosto de estar com as pessoas. Segundo, por prazer mesmo, de estar conversando, de estar se divertindo, de estar com pessoas que gostem de mim. E o outro motivo é porque eu gosto de me conectar com as pessoas e encontrar um lugar onde eu faço as coisas bem e eu sou reconhecida por aquilo. Duas facetas de mim que gosta de estar com pessoas. Um lugar que me aceite e um lugar que reconheça o meu valor. Então, para mim é muito desafiador falar de solitude. E foi um processo muito doloroso para mim, mas totalmente benéfico e satisfatório para o momento que eu estou vivendo. A solitude se tornou um prazer, a solitude se tornou um paraíso, onde eu posso estar com a minha própria presença, e isso era tudo que eu queria. Era tudo que eu precisava. Percebe o que eu estou querendo trazer aqui? O ego tem os seus recursos em si próprio. Mas para acessar esses recursos, você tem que encarar a sombra. Você tem que olhar para ela com compaixão, não fugindo como se tivesse uma assombração diante de você. Porque é a tua energia feminina, é a energia da vida, da nutrição. Quem te trouxe a vida?
a energia feminina que no corpo da sua mãe, num corpo de mulher. Você não precisa ter medo dos seus sentimentos. Você não é mais uma criancinha. Você tem a energia do pai e da tua mãe. E você pode cuidar da tua criança interna. Porque do teu mundo, quem é responsável é você. Então, com isso, vamos lá. Vamos pegar a energia do papai e da mamãe de novo. Vamos cuidar da nossa criança interna. E vamos fazer esse exercício de olhar para a vergonha. Aquele momento onde você estava desequilibrado, e isso aqui, todos nós, em algum momento, se desequilibramos. Porque para você ter os seus padrões mentais, você se definiu pela experiência. Você se definiu. Para ter esse corpo, você se definiu pelo portal que você passou, que é a tua mãe e teu pai biológico. Senão você não estaria aqui. Então, todos nós, em alguma medida, nos fragmentamos nisso. Com essa compreensão, eu quero pegar esse sentimento da vergonha. E vamos lá, naquele momento onde você, por conta da identificação com o ego, com a experiência biológica humana, nós nos definimos e manifestamos baixa vibração, negatividade. Com isso vai dar vergonha. Porque foi um lugar de erro. Mas você já ouviu falar? Várias pessoas têm falando que o erro não é maléfico. O erro é necessário para um aprendizado. Se você fosse perfeito, você teria como aperfeiçoar alguma coisa? Né? E por que nós estamos nós estamos num momento tão lindo da compreensão de que, dois mundos opostos colapsam dentro do corpo humano. Dois mundos opostos estão colapsando dentro do corpo humano. Por que colapsando? Porque está chegando um momento de elevação de consciência. Aonde que a integração desses dois mundos está se aprofundando. E é por isso que nós estamos passando pelo momento que nós estamos passando. Muitas pessoas sentindo muitas sensações no corpo, muitas pessoas vendo situações que antes era cômodo e agora está incomodando. Então você vai ver ali a vergonha de algumas negatividades que você manifestou. De alguns demônios, vamos mudar um pouquinho o contexto aqui. De alguns demônios, porque negatividade o que é? Baixa vibração. Algumas atitudes que nós fizemos que manifestamos a sombra. E essas negatividades trazem vergonha para nós, porque a gente viu que errou. E daí, se a gente estiver muito fragmentado na nossa energia masculina, a gente tem arrogância. Não, eu errei, mas foi por causa disso. E a gente não se responsabiliza. E se você estiver muito fragmentado na energia feminina, você vai, eu errei, mas olha a situação que eu estava. Você se vitimiza. Percebe os desequilíbrios que pode acontecer? Então vamos para a próxima aqui, porque eu não quero que essa live fique muito longa. Vergonha, culpa. Depois de você se envergonhar pelaquela negatividade que você manifestou, você se sente culpado. E aí, se você estiver desequilibrado na sua energia masculina, você vai fugir da culpa. Porque a dureza da energia masculina não admite. E se você estiver muito fragmentado na energia feminina, o que você vai fazer? E a culpa não foi minha. Olha o que eu vivi. Próximo, apatia. E aí tudo isso te traz tanto peso que você vive numa apatia. Não há o que fazer. Não tem solução. E nas duas energias,
a manifestação vai ser a mesma. Não tem o que ser feito. Por diferentes motivos. Se você estiver fragmentado na energia masculina, não tem conserto. Eu não tenho salvação. Se você estiver fragmentado na tua energia feminina, eu não tenho força para resolver isso. Próximo, tristeza. E aí vem a tristeza. Da constatação. Do sentimento da vergonha, da culpa, da imobilidade, do condicionamento. Vem a tristeza. Depois vem o medo. E agora? A tristeza de saber do que fez, ter consciência do que fez e não ter força, né, na energia, se você estiver fragmentado na energia feminina, não ter força para mudar. Ou se você estiver fragmentado na energia masculina, não ter coragem de mudar. E aí vem o medo. Eu fiz isso. Eu sou culpado. Eu sou culpada. Eu mereço inferno. Eu mereço sofrer. E aí vem o desejo. O desejo de quê? De fazer diferente. Mas como fazer diferente agora, se o estrago está feito? E aí vem a observância desse desejo. Saborear esse desejo do que poderia ter sido, do que pode ser feito ainda. Aí vem a raiva de ter errado lá atrás, porque você não sabia fazer diferente. Você se culpa, daí mais ainda, né? Vem um sentimentozinho de culpa ali, né? Com a raiva. Por que eu fui fazer aquilo? E esse é um sentir igual, se você está fragmentado na energia masculina ou feminina. Aí o orgulho te impede de tentar uma mudança, de tentar compensar, ou tentar se retificar, ou de agir diferente daqui para frente. E isso também é igual nas duas energias. Porque não é só a energia feminina, a masculina que é orgulhosa. A feminina também. Se ela estiver em desequilíbrio dentro de você, isso pode acontecer. E de repente, surge a coragem. A coragem de mudar. A coragem de, não importa o que passou, eu vou fazer diferente de hoje em diante. Aí vem a neutralidade. Você anda neutro nas duas energias equivalentes. Aí vem uma boa vontade. Aí aqui, as duas energias dentro do ser, gente, eu tô falando aqui, ó, dentro do ser. Eu não estou falando em relacionamento, eu estou falando dentro de nós. E aí, com a boa vontade, as duas energias dentro de nós começam o quê? A se olhar. Opa, vamos ter um pouco de boa vontade. A gente não precisa ficar nos extremos, né? A gente não precisa ficar nessa guerra dentro desse vaso. Vamos cuidar desse vaso, vamos cuidar dessa criança interna, vamos cuidar da nossa criancinha. Você começa a perceber que você não é os teus pais. Você começa a perceber que você tem a vida própria, que você tem um corpo próprio. Por conta da identificação com a mente, a gente esquece até de sentir o próprio corpo. E você faz coisas porque tem que fazer. Por convenções, por padrões, por crenças, por religiosidade, por dependências emocionais com o seu clã, com os seus pais. Ou seja lá com quem for.
A boa vontade começa a surgir. Opa, tô começando a olhar o meu universo. Não preciso ir para fora. Tem tantas coisas para resolver aqui dentro. As duas energias começam a querer se reconhecer, se conhecer, na verdade, né? E se dar conta de que tem um universo aqui para ser cuidado. A aceitação. Você aceita o passado como foi. Você aceita a história dos teus pais como foi. Você aceita a tua vida como foi. As negatividades que você vibrou. E aí vem a razão. A razão de existência. Por que eu estou aqui? O que eu aprendo com todos esses erros e acertos? Tanto do meu clã como da minha própria vida. O que eu aprendo com as negatividades que eu manifestei? O que eu vou fazer com isso? Eu aceito isso. Eu coloco razão. Ok, eu errei nisso aqui. E eu posso transmutar isso para isso aqui, para fazer o meu propósito de existência acontecer. Razão de existência. E aí vem o amor. O amor pela tua própria vida. O amor verdadeiro, que é a união das duas energias. Nessa forma biológica, é os teus portais, teu pai e tua mãe. E veja que eu falo aqui, que eu sou terapeuta multidimensional, eu trago consciência da multidimensionalidade que você é. Você coexiste nesses mundos. Sem falar de vidas paralelas. Aí te dá alegria. Alegria interna. Que não precisa acontecer nada externo para você estar alegre. Porque aqui dentro, no teu universo, tá reinando a alegria. E aí o sorriso é fácil, a brincadeira surge, a tua criança já, os teus pais, né, vamos dizer aqui, papai e mamãe, né, biológicos, isso aqui é uma extensão, né, esse corpo é uma extensão do meu papai e da minha mamãe. A minha criança interna, depois que é feito essa questão de com razão de existência e do amor e da alegria, ela pode brincar já dentro de você. Então o sorriso vai vir. Lembra quando você era criança e que você se sentia segura? O sorriso corria frouxo. Você se divertia. E isso é possível quando as duas energias estão trabalhando juntas dentro do indivíduo. E a paz é consequência. E iluminação. Aí você vive outro patamar de existência. Dentro de você. E esse é o momento que nós estamos vivendo de transição planetária, de elevação de consciência. E é isso que o meu conteúdo traz consciência dessa multidimensionalidade, dessa compreensão de construção de autenticidade. Basicamente, o meu conteúdo é sobre o quê? Construção de autenticidade, sexualidade sagrada, compreensão dessas duas energias aqui, internas, que eu acabei de fazer aqui essa live explicando sobre isso. Interna, tudo que eu falei aqui não é no relacionamento com alguém, é você com você mesmo. A energia masculina, a energia feminina e a tua criança interna. Basicamente é isso meu conteúdo. Eu quis fazer essa brincadeirinha porque foi um insight que me veio. E eu quero ler de novo sobre perdão. O poeminha, um insightzinho que o querido Emerson me inspirou. Por quê? Porque depois de passar por tudo isso aqui, eu quero que você se perdoe. Respira mais uma vez profundamente. De novo. E de novo. E agora escute. O perdão quebra o frasco que aprisiona sua fragrância única. Porque mostra que a agressão ou projeção que o outro teve não define a grandeza da sua alma. Sendo assim, o perdão prolifera o aroma do fractal divino da eternidade
na humanidade. E com isso eu quero encerrar essa live dizendo que você é um ser eterno, experienciando uma vida humana. E você pode trazer a eternidade através da matéria, quando você une as duas energias, as duas células, em todas as dimensões de você. Você se faz feliz, você faz o milagre acontecer. O amor impossível acontece. Milagres são possíveis quando nós fazemos essa integração em todos os níveis, desde célula, energético, o que é na eternidade. Porque na eternidade sempre está tudo bem. Só que nós estamos aqui, ó, conectados nesses dois mundos. Então, por isso que é importante nós enraizarmos no planeta, porque nós estamos nessa experiência humana, mas também receber, não dá para mostrar aqui, mas enfim, basicamente é aquela árvorezinha, para baixo e para cima. Você recebe da eternidade e manifesta na matéria. É sobre isso. Eu espero que tenha feito sentido. Mais uma vez quero dizer, eu sou escritora e terapeuta, não sou dona de todas as verdades, trago aqui insights, contemplações, mitos, arquétipos, várias ferramentas para que você consiga olhar com mais amplitude o teu universo. É sobre isso. Um beijo.